Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos e amigos em mais esta oportunidade. Mais uma vez estamos aqui com reflexão para a vida, reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas. Agradecemos a Deus, agradecemos também ao carinho de todos os nossos irmãos que têm enviado suas considerações, agradecimentos a estes trabalhos que estamos fazendo. Damos graças a Deus por poder fazer isto para honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de ser um grão de areia para abençoar a sua vida, para te ajudar nesta caminhada. E hoje nós estamos diante de uma reflexão muito importante. Vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão da humanidade e da humildade. A humanidade e a humildade são palavras que correm em paralelo, e as duas palavras, humanidade e humildade, significam terra fértil. E nós vamos ler aqui uma pequena história, um pequeno acontecimento no ministério do profeta de Deus para esta era, do qual nos trará uma reflexão especial nesta oportunidade. E esta reflexão está baseada em São Mateus, capítulo 18 e verso 20 e 21 e 22. Verso 21, Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus respondeu: Te digo, não somente até 7, mas sim até 70 vezes 7. Então o ensinamento de Jesus com respeito ao perdão foi que, se alguém pecar contra mim, eu não posso perdoar somente até 7 vezes, mas devemos perdoar até 70 vezes 7. E na mensagem Olhe, o profeta de Deus disse, no parágrafo 189, ele disse: Bem, eu fui chamado em um caso outro dia. Você sabe, isto foi aqui no Texas. Eu tenho um pequeno certificado que eles me deram outro dia que diz: salvando uma vida. Note bem, o profeta de Deus ganhou um certificado que aqueles homens lhe deram com o tema salvando uma vida. Nós fomos ali para ajudar o pequeno Ayers, o homem que tirou aquela foto do anjo do Senhor, que deve estar lá em Washington, e me criticou e disse todas as coisas ruins que pôde dizer a meu respeito. Colocou os seus braços ao meu redor depois disso e me abraçou e disse: Pense, irmão Branham, o próprio homem que eu disse que estava hipnotizando as pessoas veio e salvou o meu filho da morte. Você está entendendo isto? Este homem criticou do irmão Branham quando pegou aquela foto e viu o anjo do Senhor, a coluna de fogo,
e demais sinais que acompanharam o ministério do profeta de Deus, este homem zombou, vilipendiou, criticou do irmão Brana com respeito a isto e disse que ele estava praticando hipnose. Note bem, este homem disse que o irmão Brana estava praticando hipnose, mas sabemos que quando jogamos uma pedrinha sobre as águas do mar ou do rio, aquilo vai formando ondas e ondas e mais ondas e mais ondas e mais ondas. E este homem estava criticando do profeta de Deus, zombando dele. Mas um dia, o próprio filho deste homem foi condenado à morte. Note bem, ele foi condenado à morte lá no Texas. E o profeta de Deus, tomando conhecimento que o filho daquele homem estava condenado à morte, ele foi ali e intercedeu para o governador daquela cidade e disse ao governador: olha, este moço está condenado à cadeira elétrica, à morte. E ele disse: eu falei ali diante deles e falei com o governador, e o governador perdoou aquele rapaz. Oh, que coisa! Quando ele estava para morrer, 4 ou 5 dias depois daquilo, eu falei, eu intercedi pelo governador para não matar aquele rapaz, e o governador atendeu a minha intercessão e não matou aquele rapaz. Tudo isso porque eu tenho interesse pela vida, disse o profeta. Eu disse: Senhor, você não tem nenhum direito de tirar a vida deste rapaz. O primeiro homem, ou o primeiro sangue que foi derramado, foi um irmão derramando sangue de outro irmão, lá no princípio, Caim matando Abel. E ele colocou uma marca sobre ele, de maneira que ninguém o matasse. O homem não tem direito de tirar a vida de outro homem. Usando então esse argumento bíblico, o profeta de Deus conseguiu convencer aquele governador para assinar um decreto para não matar o filho daquele outro homem que havia criticado dele, criticado do profeta, zombado e chamado de hipnotizador. Note bem, o profeta o perdoou e depois intercedeu ainda pelo governador para não matar o seu filho. E o profeta disse: por que eu fiz isto? Porque eu tenho interesse pela vida. Humanidade e humildade, terra fértil. Humildade e humanidade significam terra fértil. Sim, amado, que reflexão maravilhosa! Como isso toca em mim, como isso mexe com minhas entranhas. O perdão é a maior vingança que existe. A maior vingança que William Brana concedeu para aquele homem que havia zombado dele foi parando diante do governador e dizendo: não mate o filho dele, não mate o filho dele. E o governador atendeu o pedido do profeta e suspendeu aquela sentença de morte para o filho daquele homem que havia zombado do profeta. Esta foi a maior vingança. Ele se vingou daquele homem, salvando a vida do filho daquele homem, mostrando que o perdão é de fato a maior vingança que existe. Sim, meu amado irmão, minha amada irmã, se você tem algo contra alguém,
Perdoe esse alguém e você verá o seu testemunho florescer lá na frente. A razão pela qual eu estou aqui nesta oportunidade, levando a você esta reflexão sobre este fato tão relevante do ministério de William Branham, foi porque ele perdoou aquele homem. Se ele não tivesse perdoado, nós não teríamos isso escrito aqui na mensagem Olhe, parágrafo 189. Mas ele perdoou, e esta história tem ganhado meditações, inspirações e mais inspirações para pregadores em todo o mundo pregar sobre isto e consolar, ajudar, animar outras pessoas. O profeta também disse: vença uma tentação uma só vez e você verá o seu testemunho florescer com respeito àquilo. Vença a tentação da revolta, vença a tentação do revés, vença a tentação da difamação, vença uma tentação uma só vez e você verá o seu testemunho florescer, florescer e florescer ao fazer isto. Abraham Lincoln disse: é melhor calar e deixar com que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. Vença uma tentação uma só vez e você verá o seu testemunho florescer. Note bem, o nosso profeta, ele tinha humanidade e ele tinha humildade. Aquele homem se revoltou contra o ministério dele, a ponto de chamá-lo de hipnotizador e coisas mais. Mas quando o filho daquele homem, que naturalmente havia cometido um grande delito ali nos Estados Unidos, a ponto de ser sentenciado à morte em uma cadeira elétrica, quando o profeta tomou conhecimento que o filho daquele homem estava sentenciado à morte em uma cadeira elétrica, ele então correu em direção ao Texas, onde estava aquele moço, e intercedeu com o governador e disse: não mate esse moço, porque eu tenho interesse à vida. Eu tenho interesse à vida. Jesus tem interesse pela vida, a ponto de morrer ali na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida. Não quer você amá-lo mais nesta oportunidade? Não quer você expressar mais sentimento por ele? Não quer você amá-lo mais de hoje em diante? Ao pensar que eu é que deveria morrer, você é que deveria morrer, no entanto, ele demonstrou terra fértil. Você é uma terra fértil. Quando Jesus manifestou ali na cruz humanidade e humildade, ele produziu terra fértil, que é eu e que é você, morrendo em meu lugar, morrendo em seu lugar, para que hoje eu tivesse vida e vida com abundância, para que hoje você tivesse vida e vida com abundância. Creia nele mais, meu irmão e minha irmã, ame ele mais, sirva ele mais, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ali na cruz, ele produziu terra fértil, terras férteis. Cada cristão é uma terra fértil, onde anda, onde caminha, porque representa humildade e humanidade. Jesus Cristo perdoando os seus algozes, os que lhe caluniaram, os que lhe mataram. Ele perdoou para que eu também perdoasse
a quem me fizesse mal. Que Deus te abençoe, minha irmã, com esta reflexão. Tire essa mágoa do seu coração. Tire essa angústia do seu coração. Tire esse pensamento de revidar. Deixe com que o amor divino floresça dentro de você uma só vez, e você verá o seu testemunho florescer hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê um dia abençoado na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Riquezas mil deu-me Jesus, e um lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar, morar nos céus terei prazer. Meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor, e face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar ditoso em luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei.